Vai lá. Então, tá ótimo. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior. Mais uma noite de cromoterapia. Todos aqui, sobre as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Nós vamos nos ligando a Jesus, a todas as equipes do Plano Maior da Espiritualidade que trabalham conosco, em especial a corrente do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Roberto Seabra, a corrente azul, e todas as demais correntes que, em nome de Jesus, conosco trabalham. Preparando esta casa desde as primeiras horas da manhã de hoje, trazendo os equipamentos, trazendo as energias, os medicamentos, que cada um de nós veio aqui buscar nesta noite. E todos nós, um só coração, um só pensamento, subindo até ti, Mestre Jesus. Buscando ampliar as nossas almas. Captar tudo aquilo que nos será proporcionado na noite de hoje. E que nós buscaremos tranquilamente, equilibradamente, receber. Nosso pensamento estará fixo aqui dentro. Deixaremos as nossas preocupações do lado de fora da casa. E nos ligando a Jesus, buscaremos a paz, o equilíbrio e o amor que todos nós necessitamos. E que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Vamos deixar vocês com o professor Mário, que vai fazer uma excelente palestra para todos nós. Um assunto difícil, mas ele é muito capaz. Agora é aula, né? Boa noite a todos. Ainda bem que não existe aquela coisa do ó, depois no final vocês avaliem a palestra, senão eu já não ia nem começar. Bom, vamos então buscar inspiração no alto para que a gente possa transmitir a vocês um pouquinho do nosso entendimento a respeito do tema de hoje, que é o mundo e a crença. Eu vou falar um pouquinho antes de crença. Eu me lembro que o ano passado, eu não me lembro se foi, não me recordo na verdade se foi aqui ou se foi numa live, onde o tema era a respeito de fé ou crença, e eu falei um pouquinho sobre isso, sobre fé, sobre crença. E, em tese, em teoria, fé, crença e atitude deveriam caminhar juntas. Vocês conhecem, ou já ouviram falar, numa epístola de Tiago que diz, né? A fé sem obras é morta. Então ela requer atitude e ação. Então, crença e fé, elas são semelhantes. Mas o que distingue uma da outra não é a crença em algo, mas é a crença religiosa. E é isso que a gente tem que distinguir entre fé e crença. Elas são semelhantes. Né? O que é a crença? A crença é aquele impulso inicial, é aquele primeiro movimento para que a gente construa dentro da gente uma coisa mais firme, uma coisa mais certeira, que se chama fé. Então a crença é o primeiro impulso. A fé é a sedimentação da crença dentro de nós através de uma construção que se faz dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Ela não vem, a fé ela não nasce na gente de uma vez só. Ela é uma construção feita no nosso interior. Tem um livro que chama O Consolador, é um livro de perguntas e respostas, foi editado por Emmanuel para Chico psicografou, e tem uma questão lá, a 354, que diz o seguinte: poder-se-á definir o que é ter fé? Emmanuel responde: ter fé é guardar no coração
a luminosa certeza em Deus, que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Por isso que eu falei da distinção entre fé e crença religiosa. Então ele diz que a fé é guardar no coração uma luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassa o âmbito, o limite da crença religiosa. Pois é, fé é muito mais do que simplesmente uma crença. Fé é ter a certeza da existência de Deus em nós, nos impulsionando para o nosso crescimento interior, para o nosso crescimento espiritual. Uma outra frase a respeito de fé, ou um outro ensinamento de Emmanuel, está no livro Vinha de Luz, no capítulo 40. O título é Fé. Ele diz o seguinte: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Ou seja, a fé não nasce no nosso coração assim, do nada. Como eu falei no início, ela é uma construção. E aqui Emmanuel cita: a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Portanto, nós não vamos sentar e esperar que a fé nasça em nós. Ela é atitude. Por isso que eu falei no início. A fé, crença e atitude, elas têm que caminhar juntas. A sublime virtude, ou seja, a fé, é construção no mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Ou seja, cada um de nós é responsável por projetar, orientar e executar. Nós somos orientadores, engenheiros e operários de nós mesmos. Então, quem constrói a fé em nós? Não é o nosso vizinho, não é nosso pai, não é nossa mãe, não é nossa esposa, não é nosso filho. Somos nós mesmos. Então, por isso que eu disse no início, é uma construção interior. Bom, eu quis só fazer essa pequena introdução entre fé e crença, porque o título é A Crença no Mundo. E aí a gente tentar entender um pouquinho da relação da criatura humana com a crença. E essa relação ela ainda é muito superficial. A verdade é essa. Por mais que a gente afirme que nós tenhamos uma fé inabalável, nós, se sairmos daqui e formos lá fora e algo acontecer que nos assuste, a nossa fé ela balança. Né? Então a gente ainda tem uma relação com a crença muito superficial. O Emmanuel ele vai procurar mostrar aqui, nessa interpretação, reflexão, eu vou ler depois o texto e a gente vai refletir juntos. Ele vai mostrar que junto à humanidade ainda existe muita crença e muito pouca fé. Bom, essa reflexão, antes eu queria falar uma coisinha que eu anotei aqui, que eu não queria esquecer, por isso eu anotei. Como eu falei, é uma relação ainda muito superficial, a crença com a gente, quer dizer, a nossa relação com a crença, porque ela ainda é uma relação de obediência a rituais, a conjuntos de formalismos, né? A frequência em igrejas, a templos religiosos, até mesmo a casa espírita. Como eu disse agora há pouco, se acontecer alguma coisa lá fora, a gente está aqui dentro. Eu estou imbuído, eu estou totalmente tomado por uma fé inabalável. Nós atravessamos a rua, acontece algo que nos assusta, nos perturbe, ou mesmo no nosso trabalho, e essa fé inabalável ela passa a ser abalável. Né? Então, essa construção interior é que a gente tem que desenvolver. Essa construção interior é que a gente tem que criar um projeto para que a gente possa efetivamente transformá-la em algo firme na nossa jornada, onde com essa fé inabalável a gente consegue superar cada um dos desafios que nos aparecem no dia a dia. Bom, esse tema está baseado no versículo do Evangelho de Marcos, o versículo 32 do capítulo 15. E só uma observação, o Evangelho de Marcos, segundo o que me consta, é o evangelho mais curto do Novo Testamento.
E os últimos capítulos, que são os capítulos 15 e 16, eles tratam exatamente do fim da jornada de Jesus na Terra. Então, esses capítulos tratam da crucificação de Jesus, da sua ressurreição e da sua ascensão definitiva ao plano espiritual. No caso, esse versículo está no capítulo 15, é o versículo 32, que diz: o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Bom, a gente já identifica no versículo que se trata do momento da crucificação de Jesus. Ele está lá crucificado, junto com os outros dois condenados, e muitos ali estavam acompanhando esse acontecimento, né? Estavam acompanhando lá Maria, João, as mulheres que acompanhavam Jesus nos seus ensinamentos, e também acompanhavam o acontecimento os doutores da lei, os fariseus. Então, muitos ali acompanhavam abismados com o que estava acontecendo, e outros, os doutores da lei, com ironia, com sarcasmo. Daí, essa frase que Marcos coloca: o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os fariseus não tinham um desenvolvimento espiritual para entender tudo o que aconteceu na passagem de Jesus pela terra. Tudo o que aconteceu nos seus ditos milagres de fazer paralíticos andarem, cegos enxergarem, tantos milagres, entre aspas, que Jesus fez, e isso passou totalmente desapercebido por pura vaidade e orgulho dos fariseus. Eles entendiam que Jesus blasfemava, como Jesus era o Filho de Deus. Então, eles entendiam que, se ele realmente era o Messias, o Salvador, que ele então descesse da cruz, para que todos vissem e acreditassem que realmente ele era o Messias, o Salvador. Vamos trazer isso um pouquinho para o nosso dia a dia. Nós ainda precisamos que o Cristo desça da cruz para que a gente acredite nele. Nós ainda temos desconfianças e, às vezes, até mesmo incredibilidade em nós mesmos para que a gente supere os nossos desafios, para que a gente desenvolva aquilo que a gente projetou como projeto de vida. Por que isso? Porque ainda nós damos muita importância para os sentidos da matéria. Nós temos necessidade, sim, hoje um pouco mais de conhecimento, nós temos necessidade, sim, de desenvolver um pouco mais a nossa sensibilidade, de desenvolver um pouco mais essa nossa elevação espiritual, para que a gente possa enxergar não só com os olhos materiais, mas com os olhos da alma também. Então a questão, muitas vezes a gente fica naquela, né? Puxa vida, por que aconteceu isso comigo? Deus não olha por mim, mas Deus nos ensina o tempo todo, e nós é que não percebemos. O problema não é o que Deus nos ensina, mas sim a nossa percepção do ensinamento dele. Eu vou ler a mensagem para a gente tentar, dentro dessa introdução inicial, a gente refletir sobre o que o Emmanuel tem a nos ensinar com relação à sua reflexão sobre esse versículo. Ele diz o seguinte: por isso que são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. Aqui Emmanuel está nos dizendo que são poucos aqueles que têm sensibilidade de perceber que a crença verdadeira, a compreensão que dá segurança diante dos nossos desafios, ela não se baseia no que acontece no exterior nosso, mas sim no nosso interior. As circunstâncias exteriores, elas são os desafios. O que nós desenvolvemos dentro de nós é a crença verdadeira.
A crença verdadeira se baseia na nossa relação com a lei divina. O quanto conseguimos compreender da lei divina e quanto mais a aplicamos, mais sensíveis, mais compreensíveis nós nos tornamos com relação aos fatos, aos desafios, a tudo aquilo que nos acontece em todo. Portanto, para compreender a atuação de Deus, para compreender a atuação do Cristo na nossa vida, somente através do esforço da compreensão da lei divina. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está impressa a lei divina? Na nossa consciência. Então, despertar a consciência espiritual nossa é fundamental para que a gente construa dentro da gente essa crença verdadeira. Como eu disse lá, quantos presenciaram tudo que Jesus fez, mas não tinham a consciência, esse desenvolvimento espiritual para entender o que era aquilo que Jesus estava fazendo. Porque os próprios atos, as próprias, vou dizer de novo entre aspas, milagres de Jesus atestavam a sua missão na Terra e a sua natureza espiritual crística. Portanto, duvidar do Cristo, ou mesmo fazer injúria, fazer ironia dele crucificado para que ele descesse da cruz, para que eles acreditassem que era o Messias, é realmente não digo nem uma infertilidade, está engatinhando espiritualmente. No livro Os Mensageiros, logo no capítulo 1, que tem o título de Renovação, a prefeitura Narcisa diz para André Luiz: enquanto o espírito do homem se engolfa, quer dizer, se envolve apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Ou seja, enquanto nós estamos presos às coisas da matéria, enquanto a nossa crença se dá apenas pelo que a gente consegue ver com os olhos físicos, o Evangelho de Jesus não se fixa dentro de nós. E ela continua ainda: mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência. Ou seja, quando nós despertamos o nosso espírito, a nossa consciência, começamos a compreender a lei de Deus em nós passamos a perceber situações que a nossa inteligência sequer imaginava. E é isso que Narcisa diz. E ela acrescenta no final: quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Ou seja, quando nós crescemos no Espírito, a criatura Cristo, a criatura Jesus ainda cresce mais ainda, por conta da sua elevada condição moral de Espírito. Manuel continua: a mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos sem atingir a zona do Espírito eterno. Olha o puxão de orelha que Manuel dá aqui. A mentalidade, quer dizer, nós, milagreira, sempre nadou na superfície dos sentidos sem atingir a zona do Espírito eterno. Ou seja, nós só enxergamos superficialmente, nós estamos chegando profundamente. E se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, porque só nós enxergamos superficialmente, descamba para os desafios mordazes, quer dizer, desafios maledicentes, agressivos. Nós começamos a questionar Deus. Por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo? E aqui, uma reflexão. A mentalidade ainda voltada para o sentido material está muito longe do verdadeiro sentido que ela busca. Quando eu digo mentalidade, somos nós, a individualidade, nós espíritos. Porque ela está querendo entender o que é espiritual por aquilo que é material. Paulo já dizia: entende-se o espírito pelo espírito. O que é do espírito, precisamos desenvolver sentidos espirituais, seja no raciocínio, seja na condição moral. Então veja que Manuel, ele traz o sentido da crença e o mundo na questão exatamente essa. O mundo ainda acredita naquilo que vê, mas ele precisa acreditar naquilo que sente. Para poder acreditar naquilo que sente, precisa de se desenvolver interiormente. E no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho, quer dizer, só da população. Assevera Marcos
que os principais dos sacerdotes, com os escribas, partilhavam dos momentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traz elevação espiritual. Ou seja, Marcos, nesse versículo, diz: eram os fariseus, eram os doutores da lei, mas não tinham nenhum calibre espiritual. Ou seja, a inteligência não significa penetração, elevação espiritual na essência dos acontecimentos. Ainda hoje nós vemos artigos, notícias de gênios, da ciência, da medicina, da música, em que suas atitudes denotam total ignorância espiritual. A gente vê isso. Eu ouvi uma vez uma palestra do Arthur Valadares, onde ele dizia exatamente isso aí, que gênios da ciência têm uma ignorância espiritual absurda, ao ponto de ele não nominou quem disse isso, ao ponto de dizer que chega a ser imoral a mãe dar à luz a um filho não. Gente, isso aqui me dá não é arrepio, dá aquela frio de ouvir de alguém que é gênio em ciência, não sei se era um médico, de dizer um absurdo desse. Mas isso não foi eu que falei, eu ouvi do Arthur Valadares. Então, intelectualismo não quer dizer elevação espiritual. O que traduz elevação espiritual é espiritualidade, trabalho no bem, caridade, amor, fraternidade. Isso traduz. E é aquilo que nós não víamos na época dos fariseus. Continua Emmanuel. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos e insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo, descer-se o Cristo da cruz, num passe de mágica, e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. Mais ou menos assim, só acredito vendo. Se o Cristo descer da cruz, eu vou acreditar que você é o Messias Salvador. E quantos corações Jesus consolou, trouxe esperança, vida em abundância, e os manifestantes permaneceram surdos, cegos, buscando naquele momento da crucificação um fenômeno dos céus, sem a maior noção de tudo o que o Mestre havia feito e deixado como exemplo. Como eu disse, Jesus não escreveu nada, quem escreveu foram os evangelistas. Como eu falei, o Evangelho de Jesus é um evangelho de atitude, de ação. Jesus demonstrou o tempo todo os exemplos. No fundo, para aqueles fariseus, doutores da lei, era uma questão de orgulho, de vaidade, duvidar do que o Cristo fez. Muitos daqueles que pediam para que o Messias descesse da cruz, viam-se cegos enxergarem, paralíticos andarem, e mesmo assim duvidaram. Puro orgulho, que se julgavam ser realmente doutores da lei. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Então, a infantilidade desses zombeteiros, eles não perceberam a magnitude espiritual do Cristo, porque sequer ele respondeu, sequer ele entrou naquela frequência de, vamos dizer assim, provocação e de ironia. Ele simplesmente silenciou. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que, ainda hoje, a situação não é muito diversa. E como eu disse agora há pouco, nós, quantas vezes duvidamos, quantas vezes nós colocamos, Senhor, por que comigo? Por que o Senhor não me ajuda? Por quê? Porque isso ainda carece de um desenvolvimento maior interior nosso, para que a gente não tenha influências exteriores. Porque se nós ficarmos à mercê dessas influências, nós vamos estar ouvindo ali, no nosso ouvido, aquelas situações. Você acredita em Jesus, mas sua saúde não é legal. Você acredita em Jesus, mas a sua situação continua a mesma. Por isso, a crença verdadeira se transforma em fé inabalável na medida que a gente constrói dentro da gente mesmo. E qual foi a resposta?
que Jesus deu aos fariseus? Silêncio. Qual é a resposta que Jesus, Deus, dá a nós quando nós questionamos? Silêncio. Por que o silêncio? Para que a gente entre dentro de nós mesmos. Porque dentro de nós mesmos é que está a solução dos nossos desafios. Eu evito usar a palavra problemas, né, porque a gente já subiu o que era. Então a gente agora está numa era de desafios, não mais de problemas. Então, o silêncio faz com que a gente perceba o que Deus está nos orientando através dos seus mensageiros espirituais. Tem uma passagem, se não me engano, é da irmã Dulce. Quando o repórter foi entrevistá-la, e perguntou a ela assim: irmã, quando a senhora ora a Deus, o que a senhora fala com ele? Ela disse: eu não falo nada, eu só escuto. Ah, a senhora só escuta? Então, como a senhora só escuta, o que Deus responde para a senhora? Nada, ele só escuta. Ou seja, o silêncio é o melhor amigo que nós temos no momento das nossas aflições. Nos momentos que a gente quer se ligar a Deus. A compreensão da lei divina, não vou dizer para vocês que parte daí, mas faz parte desse nível de entendimento interior. É a partir daí que nós conseguimos desenvolver dentro de nós paciência, uma motivação maior para que a gente supere desafios, uma motivação maior e um incremento de saúde espiritual que nos faz superar problemas de saúde, que nos faz superar problemas financeiros, que nos faz superar problemas de relacionamento. Então, quando Emmanuel coloca crença em um mundo, de novo, ele reforça que nós temos muita crença no mundo e pouca fé no mundo. Nós precisamos desenvolver mais a fé. E Emmanuel termina dizendo: trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele, e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Ou seja, ligado a Deus, ligado ao Cristo, nós estaremos sempre protegidos das interferências do mundo exterior. Enquanto a gente não seguir efetivamente Jesus, a gente vai estar sujeito a essas interferências. Enquanto a gente não seguir efetivamente o Evangelho de Cristo, a gente vai estar sujeito a essas interferências. Então, não é para ontem, tá? Aliás, não é para hoje, é para ontem. A gente buscar entender todo o ensinamento, esse roteiro de vida que Jesus deixou para nós. E aqui eu vou lembrar de novo a frase da benfeitora Narcisa André Luiz, que diz: quando crescemos para o Senhor, seus ensinamentos, seus ensinos, o melhor dizendo, crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos levar para casa esse pensamento, essa meditação, esse exercício de desenvolver uma crença verdadeira dentro da gente. Bom, eu espero daqui a pouco o Paulo puxando o dedo para passar o horário. Não falei nada, pode continuar. Pode continuar? Pode. Então, mais 1h30 a gente tem nosso. Não, Então, até às 9 tá bom. No livro, o primeiro livro que Chico psicografou, Parnaso de Aventura, tem um poema de um escritor português chamado Em Espírito Evidente, Antério de Quental. Antério de Quental, como eu disse, foi um escritor, um poeta português, se suicidou no século XIX, mas ele tinha uma preocupação muito grande com o destino da humanidade e o significado da imensidão do universo. Então eu fico imaginando uma pessoa dessa, que tem a magia de fazer poema, passando por pensamentos desse, o que não passa na mente dele? Quer dizer, ele está preocupado com o destino da humanidade, está preocupado com o que significa toda essa infinitude do universo. Então, ele, através do Chico, mandou um poema que se chama Crença, e diz assim: minha vida de dor e de procela, que se extinguiu na tempestade imensa, despedaçou-se a falta dessa crença que as grandes luzes místicas revelam. Eu entendo que ele era um descrente, né?
Porque procera quer dizer tormenta, então ele era um atormentado. Ele estressareu-me como alguém que cela com o supremo infortúnio a dor intensa, desvairado de angústia e de descrença, dentro da vida sem compreender. Aqui ele praticamente confessa quase que um motivo, ele no espírito, o motivo do seu suicídio. Ah, crer, bem que na terra não possuí. Quando entre conjunturas me perdi, de tão pequena dor fazendo alarde. Crença, luminosíssima riqueza, que enche a vida de paz e de beleza, mas que chega no mundo muito tarde. Para ele a crença chegou tarde no mundo, mas na vida espiritual ele despertou. Então que a gente não deixe a crença chegar tarde dentro da gente. Que a gente não crie alarde, como ele diz aqui, de pequena dor. Que a gente desenvolva a crença, a fé, a superação e que principalmente acreditemos em nós mesmos. Porque essa crença em nós mesmos faz com que a fé se torne efetivamente inabalável e faz com que a gente se aproxime cada vez mais da lei divina e faz com que a gente esteja sempre junto, ou pelo menos ele sempre junto a nós. Obrigado pela paciência, muita luz, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Eu pensei que você fosse mais uns 15 minutos. Vamos então à nossa participação efetiva na nossa reunião, momento em que nós vamos nos ligar a Jesus e fazer as nossas vibrações. Vamos doar o nosso melhor, o nosso amor, a nossa energia, nosso carinho em favor da paz mundial. Que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo a paz para todos, todo o nosso planeta. Em especial Israel e Hamas, que possa haver um cessar-fogo novamente, que as mortes possam ser eliminadas e que a paz possa voltar à região. Vamos vibrar também para a paz entre Ucrânia e Rússia. Que os dirigentes dos dois países encontrem um ponto comum e um fechamento para aquela guerra tão sangrenta, tão desgastante para os dois povos. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil. Que os nossos dirigentes, os nossos governantes possam encontrar através do diálogo, das negociações, um ponto de equilíbrio para o crescimento do nosso Brasil, com mais educação, com mais saúde, com mais alimentação ao povo brasileiro. Nós vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, o Mestre Jesus, que as tuas correntes médicas possam ali estar, curando, aliviando dores, e trazendo harmonização a todos esses irmãos. Vamos lembrar também por todos os detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, pedir perdão à espiritualidade, ao universo, por tudo aquilo que fizeram de errado. Que comecem se arrependendo e buscando um caminho de reintegração nas suas vidas. Vibramos também por todos aqueles que se encontram no umbral, no vale das trevas, vale dos suicidas. Que esses irmãos que verdadeiramente se arrependem dos seus males praticados, que se arrependem de tudo que fizeram de errado, que peçam perdão
a espiritualidade amiga, sejam recolhidos pelas caravanas socorristas e que possam seguir rumo aos hospitais, casas de saúde, pronto-socorro do mundo espiritual para serem recebidos e ajudados. Nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro ou de drogas. Que o teu Evangelho, Mestre Jesus, possa ser o norte para cada um desses irmãos, para que eles sigam a tua seara bendita de amor e de trabalho. Vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, enfim, Mestre Jesus, por todos aqueles que precisam de uma orientação e que tenham em Ti o caminho a seguir para o crescimento espiritual. Vibremos também, Mestre Jesus, pela paz entre todas as religiões, por todos os lares em desarmonia, Mestre Jesus, que é todos branca, trazendo a paz, o equilíbrio a todos esses lares, possa ser o ponto de início de suas vidas. Vibremos também por todos aqueles desaparecidos, quer seja crianças, jovens e adultos, que as equipes de resgate possam ser intuídas na direção a tomar para reencontrar e trazer esses irmãos ao seio de suas famílias. Vamos lembrar também pelos nossos desafetos de encarnações passadas e dessas encarnações. Mestre Jesus, que os amigos do plano espiritual possam levar a esses nossos desafetos o nosso pedido de perdão, nosso pedido de arrependimento por tudo aquilo que temos feito para magoá-los, prejudicá-los. Que eles possam nos perdoar e, como pediu Jesus, possamos seguir para e passo com eles rumo à luz do mundo espiritual. Vamos lembrar também por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Mestre Jesus, que a tua luz invada as casas, os corações e os espíritos dos nossos irmãos, dos nossos parentes. Que eles possam estar em equilíbrio nas suas casas. Vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos os nomes que se encontram na nossa live de hoje, no chat da nossa live de hoje, tanto irmãos presentes ouvindo e participando conosco deste nosso Evangelho e Orações, como por todos os seus parentes e amigos cujos nomes foram colocados na nossa live. Que todos eles possam receber tratamento dos amigos do plano maior da espiritualidade e das correntes médicas e serem ajudados conforme os seus merecimentos. Mestre Jesus, pedimos agora pelos nossos lares, que a todos branca, esterilizadora, invada os nossos lares. E nós vamos mentalizar todos os cômodos da nossa casa. Quartos, sala, banheiros. Onde estivermos mentalizando que a luz branca de Jesus esterilizadora limpe, esterilize. Retire miasmas, retire fluidos deletérios. Se houver irmãos querendo trazer a discórdia, que eles possam ser esclarecidos, encaminhados à seara bendita do Mestre Jesus. Vamos pedir às correntes médicas que fluidifiquem as águas dos irmãos que se encontram na nossa live, que colocaram águas para serem fluidificadas. E fluidifiquem também, queridos amigos das correntes médicas, as águas dos irmãos que aqui trouxeram as suas águas para serem fluidificadas com seus medicamentos, alguns medicamentos necessários a cada um deles. E vamos
e grato finalmente por nós mesmos. Que o manto sagrado do nosso Mestre Jesus nos envolva, penetre em todos os nossos centros de força, energizando-nos e fortalecendo-nos, restaurando o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, e que possamos, Mestre Jesus, seguir o nosso caminho rumo à tua seara bendita de amor e de trabalho. Jesus, amado Mestre, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos nesta casa que com tanto amor nos acolhe. Te pedimos, Mestre Jesus, nos abençoe, nos traga a sua paz, o seu equilíbrio, e que possamos distribuir todas essas bênçãos por onde passarmos, quer seja nas nossas casas, quer seja no nosso trabalho, nos nossos caminhos do dia a dia. E que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, agora e sempre. Que assim seja. Bom, vamos aos nossos recadinhos, como sempre, né? Nós temos o nosso programa de cestas básicas, que será entregue no próximo dia 29, no dia do tratamento agendado de cura, que é o último sábado deste mês, e aqueles que puderem, quiserem nos ajudar, os itens da cesta básica estão ali no quadro branco, vocês podem trazer na próxima quarta-feira e entregar ao Luiz lá no bazar, e assim nos ajudam com as cestas básicas. Aqueles que não quiserem trazer, quiserem colaborar com o Pix, também lá no quadro branco tem o número do Pix, para que vocês possam nos ajudar. A ajuda não é só necessária para as cestas básicas das 35 famílias que a gente atende, também é necessária para a manutenção da casa. Né? O bazar que nós temos no fundo da casa, quando vocês saírem da sala de cromoterapia, vocês passam no bazar, e esse bazar, tudo que tem ali, que for vendido, que for comprado, servirá para nos ajudar na manutenção da casa. Cursos. Nós temos um curso básico nas terças-feiras, 20 horas. Ele está sendo feito virtualmente para facilitar aqueles que querem participar, que querem ouvir, que querem analisar o curso básico. Ele é feito pelo Google Meet, de modo que todos possam se ver, todos possam conversar e ouvir as aulas do professor Carlos. Quem tiver interesse, é só se cadastrar com a Margarida aqui na recepção, ela repassa ao professor Carlos, que coloca no grupo do curso básico, e vocês poderão, vão receber o link para participar, então, da aula, da reunião do Google Meet. Também temos o curso de orientação de educação mediúnica, que é um curso para desenvolvimento mediúnico que tem como pré-requisito ter feito o curso básico, ou aqui nessa casa, ou em outra casa, e traz o certificado e a gente aceita que vocês podem participar do curso de orientação e educação mediúnica. Nós temos entrevista de orientação, que vai ser feita amanhã. Então, aqueles que se interessarem em participar da entrevista de orientação, vai ser das 19 às 21 horas. É só vocês fazerem o agendamento com a Margarida e ela agenda para vocês. Vocês vêm amanhã, falam com o Claudiomir e podem falar de assuntos da doutrina, assuntos pessoais e problemas de doenças, problemas que vocês tenham e que justifiquem na cabeça de vocês passar pelo tratamento agendado de cura, que é um trabalho específico feito no último sábado de mês, como eu já falei, e que para passar nesse tratamento de cura é necessário passar na triagem. Independente disso, a orientação do Claudiomir serve para os tratamentos que nós temos aqui na quarta-feira. Temos 3 tipos de tratamento e depende da condição de cada um de vocês. Vocês podem ser encaminhados para um desses tratamentos. O tratamento de cura nos lembra aqui os nossos recados, que vocês podem vir. Recomendamos no mínimo 3 tratamentos de cura, 3 últimos sábados consecutivos. No entanto, se vocês faltarem 2 sábados consecutivos, vocês são tirados da tal da lista de
participação aí, tem que refazer a entrevista de novo para poder voltar para a lista e participar do tratamento de cura. No andar de cima nós temos uma biblioteca com 1000 títulos, 1000 livros que vocês podem pegar, ler, trocar, pegar outro, e assim vocês vão ampliando o conhecimento sobre a doutrina espírita. Vi que muitos já trouxeram água, alguns não trouxeram. Quem não trouxe água e quiser, o Luiz tem no bazar garrafinha de água para vocês levarem na sala de cromoterapia e lá receberem o tratamento e a fluidificação necessária para cada um de vocês. Né? Recomendamos que quando entrem na sala de cromoterapia, destampem a garrafa para facilitar a fluidificação das águas. Nós temos a nossa live, como vocês já viram, hoje é um trabalho híbrido, é feito presencial. Estamos aqui fazendo via internet para que quem não pôde vir ao trabalho possa nos acompanhar em casa ou onde estiver. E temos também a nossa live aos domingos, às 20 horas, no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. Aqueles que quiserem no domingo, no lugar de fazer o seu evangelho sozinho ou em outro dia, podem fazer junto conosco no domingo às 20 horas. Tá bom? E também temos uma rifa de uma furadeira, 2 números R$5. Estamos tentando acabar com essa rifa, peço a vocês que nos ajudem. Obrigado, uma ótima noite, uma ótima cromoterapia a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.